Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuestra bienvenida al público, pero en particular a los representantes de los beneficiarios en estas medidas provisionales, a los representantes del ilustre Estado del Brasil y a los representantes de la Comisión, las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una audiencia pública que versa sobre las medidas provisionales dispuestas por la Corte en el caso de la cárcel Urso Branco con la República Federativa de Brasil. Paso la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, presidente. Esta audiencia fue convocada mediante resolución del presidente de la Corte de 26 de julio de 2011 con el propósito que el Tribunal reciba los alegatos de las partes sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el presente caso. Según lo informado mediante nota de la Secretaría de 27 de julio de 2011, el Estado iniciaría esta audiencia pública y dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar su informe oral. Seguidamente, los representantes de la Comisión Interamericana dispondrán cada uno de un tiempo máximo de 15 minutos para presentar sus observaciones a lo informado por el Estado. Si las partes desean hacer uso de su derecho a la réplica y dúplica, el Estado dispondrá de 10 minutos para su réplica y los representantes de la Comisión dispondrán de 5 minutos cada uno para la dúplica. Se le da la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los beneficiarios y del Estado de Brasil. Muchas gracias, señor secretario. Sin más prolegómenos, me honro en dar la palabra a la representación de Brasil y cedo la palabra al embajador Tadeu Valladares, embajador de Brasil en Costa Rica. Tiene la palabra, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, excelentíssimos senhores juízes, ilustres representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ilustres representantes dos beneficiários das medidas provisórias do Urso Branco, senhoras e senhores. Esta é a terceira vez que o Brasil se apresenta à Honorável Corte de São José para relatar as medidas que o Estado vem adotando desde 2002 para proteger a vida e a integridade física das pessoas privadas de liberdade na Casa de Detenção José Mário Alves da Silva, conhecida como Urso Branco. Perdón, embajador, un instante, le voy a rogar que suspendamos, hay un problema con el audio para la interpretación. A ver si nos hacen una señal de la cabina cuando esto esté resuelto.
A ver, ya entiendo. Disculpe, señor embajador, creo que vamos a tener que empezar nuevamente, perdone. Graças, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, excelentíssimos senhores juízes, ilustres representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ilustres representantes dos beneficiários das medidas provisórias do Urso Branco, senhoras e senhores. Esta é a terceira vez que o Brasil se apresenta à Honorável Corte de São José para relatar as medidas que o Estado vem adotando desde 2002 para proteger a vida e a integridade física das pessoas privadas de liberdade na Casa de Detenção José Mário Alves da Silva, conhecida como Urso Branco. Estes relatos têm indubitavelmente importantes, têm tido indubitavelmente importantes efeitos na medida em que esclarecem fatos e lançam luz sobre projetos em andamento. Mas também são momentos cruciais ao se constituírem em oportunidade para que as partes reavaliem as iniciativas implementadas, intensifiquem os imprescindíveis diálogos e renovem esforços de superação dos problemas remanescentes. Foi isso o que ocorreu mais uma vez a partir de 26 de julho passado, quando o Brasil recebeu a convocatória para participar desta audiência. Ressalto que, nessa oportunidade, a renovação dos esforços resultou em muito mais do que assumir compromissos esparsos, algumas vezes de difícil mensuração. De fato, conseguiu-se celebrar um pacto inédito que envolve mais de 15 agentes públicos, entre eles o governador do Estado de Rondônia e 2 ministros de Estado, o da Justiça e a ministra de Direitos Humanos. Esse pacto resultou também da interveniência dos representantes dos beneficiários aqui presentes. Ademais, firmam o Pacto para a Melhoria do Sistema Prisional do Estado de Rondônia e levantamento das medidas provisórias outorgadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral do Ministério Público, o defensor público-geral, o procurador-geral do Estado, a secretária de Justiça, o secretário de Obras Públicas, o secretário de Segurança e Defesa da Cidadania, assim como juízes e promotores. Tal instrumento contempla medidas que abarcam 5 eixos de atuação, além de 22 compromissos adicionais, nele incluídos a pedido dos representantes dos beneficiários. O primeiro eixo diz respeito a investimentos em infraestrutura a serem realizados pelo governo estadual em parceria com o governo federal. Foram assumidos compromissos para a construção de 10 estabelecimentos prisionais, estruturação de outros 11 e reconstrução de mais um. Além disso, está prevista a construção de uma cozinha industrial a ser operada pelos próprios apenados e que atenderá a todos os estabelecimentos penitenciários de Porto Velho, em Rondônia. Esse primeiro eixo contempla ainda a criação de complexo de polícia especializada, que, inclusive, sediará a Delegacia Especializada em Delitos Cometidos no Sistema Penitenciário, já em funcionamento há 4 anos. Um sistema de tecnologia da informação para a gestão do sistema penitenciário será implantado e serão adquiridos veículos para atendimento odontológico móvel. O eixo contempla ainda a construção e o aparelhamento de módulos de saúde para atendimento aos detentos. O segundo eixo do pacto trata do aumento e da qualificação do quadro de servidores do sistema prisional,
o que inclui agentes penitenciários, defensores públicos e estagiários. Desse esforço, fazem parte ainda compromissos para a capacitação continuada de recursos humanos na área de gestão penitenciária. O terceiro eixo contempla medidas que caem sob a responsabilidade dos órgãos de justiça, compromissos para apurar célere e eficazmente todos os fatos ocorridos ou que venham a ocorrer dentro do sistema penitenciário, especialmente os relativos a homicídios e torturas. No quarto eixo estão enumeradas 12 medidas destinadas ao aperfeiçoamento de serviços assistenciais e à mobilização e à inclusão social. Destaco, entre eles, a reinserção por meio da arte, cursos de capacitação profissional para os internos, assim como celebração de convênios que possibilitem o trabalho dos internos em regime fechado. Na próxima segunda-feira, terá início o curso para 60 apenados do Urso Branco na área de construção civil. 30 deles serão contratados para trabalhar nas obras de reforma do Urso Branco, atividade prevista no primeiro eixo do pacto. O quinto eixo atende de modo ainda mais direto aos propósitos dessa honorável corte no referente à formação de uma cultura de paz. 9 projetos estão contemplados, todos voltados para o enfrentamento da cultura de violência que persiste ainda entre agentes de segurança e também entre diretores de unidades prisionais. Essas ações contemplam a reestruturação da escola penitenciária, o aparelhamento da ouvidoria e da corregedoria geral da Secretaria de Justiça Estadual e a criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Também se voltam para a difusão de orientação multidisciplinar para os presos e seus familiares, a ser realizada pela Defensoria Pública. E ainda inclui, entre outros, o incremento de tecnologias de inteligência, a implementação de Centro de Apoio Operacional de Política Penitenciária e Execução Penal, a ser feito pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, e o fortalecimento do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que incumbirá ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Em várias reuniões realizadas em Porto Velho e em Brasília, das quais participaram, no âmbito do Estado de Rondônia, Secretarias de Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública e, no âmbito federal, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, além dos 5 eixos mencionados, os representantes dos beneficiários identificaram 22 pontos igualmente merecedores da atenção dos agentes públicos. Esses 22 pontos foram incluídos na cláusula 6ª do pacto como compromissos adicionais. Dentre eles, permitam-me destacar a implantação do controle de armamentos e de munições no presídio, a implantação de sistema de passagem de plantão dos agentes penitenciários, a manutenção e a atualização regular das informações contidas no disco virtual do Departamento Penitenciário Nacional para acompanhamento de todos os procedimentos apuratórios existentes relacionados ao presídio Urso Branco, a implantação e o aperfeiçoamento do sistema de registros nos livros de plantão, o compromisso de envidar esforços para manter o número mínimo de 5 agentes de segurança por preso e o aumento do número de defensores que atendem no Urso Branco. Além disso, caberá ao Estado de Rondônia manter regularmente o fornecimento de água, melhorar de imediato a alimentação oferecida aos presos,
levar a cabo as melhorias necessárias no local destinado ao recebimento de visitas, melhorar os atendimentos médico e odontológico, inclusive com fornecimento dos medicamentos necessários, e conferir maior regularidade e eficiência ao fornecimento de kits de higiene completos, a dedetização e a limpeza das celas, incluída a coleta de lixo. No plano institucional, o Estado de Rondônia se comprometeu a estabelecer expressamente que o Conselho Estadual de Direitos Humanos terá a participação da sociedade civil. Ademais, caberá ao Estado implementar o Comitê e o Mecanismo Estadual de Prevenção e de Combate à Tortura nos moldes do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outras penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Sublinho que 3 dos compromissos adicionais são destinados ao monitoramento da implementação do pacto. São eles: a manutenção da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o envio de relatórios semestrais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem como realização de reunião anual de trabalho na sede daquela comissão. O Estado brasileiro muito apreciaria vir a contar com a cooperação da Comissão Interamericana nessa matéria. Senhores juízes, o pacto, em sua amplitude e em suas minúcias, fortalece o Estado democrático de direito brasileiro. Trata-se de documento que respeita a autonomia dos entes federados e articula os diversos poderes da República com vistas à efetivação das garantias que promovem e defendem os direitos humanos no país. À luz de tudo o que lhes expus, senhores juízes, e tendo em conta a importância política do pacto firmado por representantes do Estado de Rondônia, da União e dos beneficiários das medidas provisórias, com vistas a superar os desafios remanescentes do sistema prisional do Estado de Rondônia, já não se justifica, ao ver do Estado brasileiro, a continuidade das medidas provisórias relativas ao presídio Urso Branco. Portanto, solicito à Corte Interamericana de Direitos Humanos que sejam levantadas as medidas provisórias vigentes desde 2002. Muito obrigado. Muchas gracias, señor embajador, por su valioso informe, que indudablemente merecerá seguro comentarios relevantes por parte de la representación de los beneficiarios, a quien doy la palabra, solicitándoles indiquen quién o quiénes intervendrían en nombre de la delegación. Tiene la palabra. Honorável Corte, honorável Comissão, ilustre Estado. Meu nome é Fernando Delgado, sou advogado da Justiça Global, trabalhando em parceria com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Velho e com a Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard. Estamos aqui numa posição inédita. Já tivemos várias audiências sobre essa matéria e a nossa posição hoje é que firmamos, como relatado pelo Estado, um pacto sobre as medidas provisórias, em que concordamos em não opor o levantamento das medidas provisórias relativas ao presídio Urso Branco, mas gostaríamos de esclarecer que não achamos que os problemas estão solucionados, mas que sim, estamos aqui hoje em circunstâncias únicas, neste caso, apostando na eficácia deste pacto e dos compromissos assumidos pelo ilustre Estado. Gostaríamos de reiterar a solicitação feita pelo ilustre Estado,
no sentido de pedir a colaboração da honorável comissão em termos de monitoramento e mediação sobre a implementação desse pacto, e estamos à disposição de responder a qualquer pergunta desta Corte sobre esse posicionamento inédito. Muito obrigado. Muchas gracias, señor representante, por su reflexión y su punto de vista. Y doy la palabra a continuación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Carla Quintana. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, la Comisión quisiera hacer un breve recuento de lo que han sido estas medidas. A principios del 2002, la Comisión Interamericana recibió una solicitud de medidas cautelares en virtud de la gravedad de los hechos que más de 30 personas internos en el penal de Urso Branco habrían perdido la vida. En marzo de 2002, y ante esta situación, la Comisión Interamericana decidió otorgar las medidas cautelares, tomando además de esta información en cuenta la situación de hacinamiento y de abusos y de alegadas torturas en el penal. Ante el incumplimiento de las medidas cautelares, la Comisión decidió remitir una solicitud de medidas provisionales a la Corte en junio de 2002, las cuales, como bien saben, fueron otorgadas. Durante 9 años, es decir, durante 9 años, los órganos del sistema han dado especial seguimiento a la situación del penal de Urso Branco. Durante la vigencia de las presentes medidas se han llevado a cabo 3 audiencias públicas y se han presentado 31 informes estatales con las correspondientes observaciones de las partes. En este lapso se ha recibido información sobre un mayor número de muertos que podría ascender a alrededor aproximadamente 90 personas. Ha habido también alegaciones de tortura, de malos tratos, de sobrepoblación, de riñas, de inmersión de armamento al penal. Sin embargo, a lo largo de estos 9 años hemos visto mejoras. A 9 años de vigencia de las medidas, la Comisión observa que si bien persisten algunos temas que deben ser objeto de especial atención, tal como lo han referido los representantes de los beneficiarios, ha existido una mejora cualitativa en la situación de la cárcel de Urso Branco, lo cual es saludado por esta representación. En este sentido, la Comisión valora que las partes hayan llegado a un acuerdo de que una Comisión Nacional dé seguimiento a la situación de Urso Branco y a la protección de todas las personas que ahí se encuentran, así como a la investigación de los hechos de muerte y de tortura, entre otros. Respecto de la propuesta hecha a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, dentro de sus facultades, recibe informaciones sobre la situación de derechos humanos en las Américas, con lo cual la propuesta sobre que las partes remitan información con cierta periodicidad a la Comisión es congruente con dicha función. En cuanto a la segunda propuesta y solicitud de que la Comisión actúe como mediadora y lleve a cabo reuniones de trabajo, la Comisión también, dentro de sus facultades, recibe solicitudes de reuniones de trabajo y oportunamente decide su procedencia. En virtud de que el presente caso representaría una situación particular, esta representación efectuará las consultas pertinentes. Aunado a lo anterior, la Comisión quisiera recordar las obligaciones que tiene el Estado de protección y garantía con base en el artículo 1.1 de la Convención Americana. En especial, la Comisión resalta la posición de garante que tiene el Estado respecto de personas privadas de libertad, tal como lo ha dicho esta Corte, en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre estas, en cuyo caso aquellas obligaciones generales adquieren un matiz particular que obliga al Estado a brindar a los internos con el objetivo de proteger y garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal, las condiciones mínimas compatibles con su dignidad, mientras estas personas permanecen en los centros de detención. Así pues, la Comisión valora que las partes hayan llegado a dicho acuerdo de levantamiento de medidas provisionales con especial monitoreo a nivel nacional, al margen de lo cual persistirían algunos temas de especial seguimiento. La Comisión Interamericana hace votos para que, con base en las obligaciones internacionales del Estado, con base en el artículo 1.1
Antes referido, e independientemente de la existencia de medidas provisionales específicas, como lo ha dicho esta Corte, el Estado cumpla con su obligación internacional de garantizar los derechos de las personas en circunstancias de privación de libertad, en este caso en el penal de Urso Branco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Quintana, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su intermedio. Hemos tomado todos conocimiento de esta decisión tan importante a la que hoy día están informando a la Corte en audiencia pública, adoptada entre el Estado y la representación de los beneficiarios, que, como acaba de recapitular la doctora Carla Quintana, establece un espacio de monitoreo por instituciones nacionales y un papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en efecto dentro de sus facultades y atribuciones, con el matiz que ella expresó acerca de las consultas naturales que tienen que hacer a los comisionados y a la Secretaría de la Comisión. No parece ser esta la circunstancia en donde tenga la Corte que hacer preguntas, sino más bien plantearle al Estado, a los beneficiarios y a la Comisión que la Corte quisiera que hagamos un cuarto intermedio de unos 10 minutos para tomar una definición sobre este acuerdo que se nos está comunicando formal y oficialmente en este minuto, para lo cual suspenderíamos esta audiencia y la retomaríamos dentro de ese lapso. Gracias.